Trazendo informação, entrevista, daqui a pouquinho também o Marco Aurélio das ruas, trazendo também outras informações para o nosso ouvinte. Você segue também aqui participando, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o vice-prefeito de Juazeiro, Leonardo Bandeira. A corrida eleitoral em Juazeiro aí neste ano de 2024, gente, está sendo aí marcada por vários embates, polêmicas, disputas intensas e internas nos bastidores da política. Todo dia uma novidade, né? E com quase 2 dezenas de pré-candidatos buscando aqui a cadeira de prefeito ou prefeita, mas no final aí do processo, né? E dos prazos eleitorais, estamos caminhando aqui para mais ou menos 4 candidatos, 4 chapas inscritas para a disputa aí na vizinha cidade de Juazeiro. Da prefeita a reeleição Suzana Ramos e do estreante Andrei Gonçalves, o Márcio Jandir e o recém-indicado aqui Celso Carvalho, né? Esses aí, né, são os candidatos até então lá na vizinha cidade de Juazeiro. E a gente vai tratar de política e outros assuntos agora aqui também com Leonardo Bandeira. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Bom dia, Neia. Bom dia, Karine Paixão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grande Rio, e especialmente do programa Nossa Voz. Muito bem, falando aí dessa corrida para as eleições, como é que está ainda, ou como é que estão as conversas em relação ao apoio do PP à base de Suzana Ramos? Existe ainda a possibilidade aqui do partido por um fim na candidatura própria e aderir também o apoio da Suzana ou não? Ou já resolveu esse assunto lá em Juazeiro de ontem para hoje? Bem, o PP, como um grande partido que é, né, no nosso estado, na nossa cidade, tem representatividade na Câmara, tem tempo de televisão, tem uma grande representatividade a nível estadual e federal. Lógico que nós gostaríamos de tê-lo na nossa base, na nossa coligação, porém eles decidiram que teriam uma candidatura própria, né? Tem um candidato já posto, uma vice-prefeita também, chapa pura, né? E isso inviabilizou essa possibilidade deles estarem com a Suzana e com Vitória. Mas nós já conversamos, mas infelizmente, devido à questão dos prazos eleitorais, não há mais a possibilidade do PP estar na nossa coligação. Certo, né? Então tá aí. Karine Paixão. Isso. A gente tem recebido, né, vários personagens que estão compondo a questão da eleição em Juazeiro, né? Não diretamente os candidatos, a gente vai ter um momento reservado para isso, mas temos conversado com alguns apoiadores, enfim. E entre eles teve a questão de algumas críticas à atual gestão, né? Principalmente em relação à infraestrutura, educação e saúde. Como vice-prefeito da cidade, como é que o senhor analisa essas falas, né? E também o que é que teria a conversar com os juazeirenses em meio a esse contexto? Bem, Karina, a questão da infraestrutura em Juazeiro, nós estamos hoje recebendo a maior obra da história de Juazeiro, que é a travessia urbana. Isso por si só causa um transtorno. Todos nós sabemos que quando nós vamos fazer uma reforma em nossa casa, os transtornos são observados e são sentidos. Mas sabemos que esses transtornos vêm para melhorar. Então, esse hoje é o problema de Juazeiro. Infelizmente, Juazeiro tem esse déficit em relação aos acessos, e que futuramente irá acabar. Mas o importante nisso é deixar claro que a prefeita Suzana, desde que tomou posse, ela fez diversas visitas, diversas conversas em Brasília, no DENIT, nos ministérios, com deputados. O deputado Adolfo Viana ajudou muito nisso para destravar essa obra tão sonhada, uma obra que se iniciou, acho que, se não me engano, em 2007 para 2008, inclusive houve a duplicação aqui na parte de Petrolina, Juazeiro não foi contemplada por conta de alguns ajustes que foram tentando fazer nos projetos, que tirou Juazeiro, essa obra de Juazeiro. Nós, quando assumimos a gestão, essa obra estava no TCU, por algumas questões de superfaturamentos em alguns itens da obra. E a prefeita Suzana se debruçou, se dedicou, até porque isso foi pauta, inclusive na nossa pré-campanha. Isso faz parte do nosso programa de governo, que era destravar essa obra. Porque Juazeiro, assim como Petrolina, nós somos o núcleo para o Nordeste. Nós somos o acesso para todo o Nordeste. Então, essa obra vem ajudar. Em relação à saúde, nós também assumimos, dentro de uma pandemia,
o maior problema de saúde vivido pela humanidade. A prefeita Suzana herdou 12 anos de descaso da saúde. A saúde de Juazeiro teve já um tempo áureo, porém veio sendo desconstruído. Na gestão da então secretária Ângela Carneiro, a saúde de Juazeiro era referência a nível estadual, quiçá a nível nacional. Porém, foram 12 anos de desconstrução. Não teve uma continuidade. E a prefeita Suzana herda, infelizmente, esse passivo, mas tentando ajustar, buscando atender na ponta, buscando voltar os atendimentos, a saúde voltada para a população, sobretudo na questão do atendimento básico. Porém, nós sabemos que, além desse descaso, desses últimos 12 anos, além da pandemia, temos também a questão dessa pactuação da Rede PEBA, que Juazeiro, como Petrolina, recebe toda a demanda da região, sendo que o repasse do governo federal é muito pequeno. Juazeiro tem que aportar muitos recursos próprios para poder minimamente atender a população. Na questão da saúde, a pandemia também nos prejudicou no sentido que, assim que nós assumimos a gestão, as escolas estavam fechadas, nós tínhamos uma incerteza se poderíamos ou não fazer alguns investimentos, se poderíamos ou não começarmos as aulas, como seria. E uma solução que foi encontrada foi a aula virtual, a TV Escola, que hoje Juazeiro tem. Juazeiro hoje tem uma escola de línguas, coisa que não tinha. Tudo isso são evoluções na educação. Os problemas aconteceram, ninguém aqui está querendo dizer que não houve. Houveram, aconteceram, porém, todos eles foram enfrentados e vencidos. E, após 2, 3 anos tentando arrumar a casa, como eu falei, de 12 anos de descaso, com pandemia, hoje a prefeita começa a fazer as entregas que a gente tinha prometido durante a campanha. Uhum. Diante das críticas aqui sobre a gestão financeira lá do município de Juazeiro, o que é que o senhor diria aos moradores que têm dúvidas sobre a capacidade da atual administração de gerir e de manter as contas em ordem? Bem, nós sabemos que você governar sem o apoio do governo federal, sem o apoio do governo do estado, fica muito difícil. Vamos usar o exemplo de Petrolina. Petrolina se alia ao governo do estado e ao governo federal, e as coisas, sobretudo ao governo federal, e as obras chegam. Já teve um tempo em Juazeiro que o PAC fazia tudo, PAC 1, PAC 2, Suzana infelizmente não teve essa sorte. Assim que ela assume, não existia programa de aceleração, de programa de investimentos no país, né? E ela tem que trabalhar com recursos próprios. Como é que a gente pode esconder ou duvidar da capacidade financeira de um município que Suzana praticamente trabalhou apenas com recursos próprios? E também aconteceram alguns convênios, algumas emendas dos deputados, sobretudo o deputado federal Adolfo Viana, porém, Juazeiro tem vivido e se estruturado com recursos próprios. Isso é muito difícil e Suzana tem dado demonstrações de que o recurso próprio tem, sim, como ajudar e muito na progressão, no avanço do desenvolvimento da cidade. Se você olhar, quase todas as obras do município aconteceram com recurso próprio. Então, nós temos, sim, capacidade financeira, nós temos, sim, responsabilidade financeira. Nós tivemos alguns desencontros sobre questões de receitas, mas isso aconteceu com o Brasil todo. Houve uma perca grande do FPM durante um certo momento, porém, agora as coisas estão voltando à normalidade e a cidade continua assim, com obras. Se você observar, a Suzana tem quase 70 UBS reformadas e ampliadas, mais de 80 escolas, não só pintadas, como já foi em outrora, não só colocar um ar-condicionado e dizer climatizei, não. Ampliou o espaço físico, ampliou os equipamentos, deu modernidade às escolas, ruas asfaltadas, ruas calçadas. Então, assim, essa questão de tratar isso como uma crítica, é só olhar
tá aí para todo mundo ver, as contas públicas estão aí abertas. Vocês vão ver que Juazeiro, durante esses últimos 3 anos e meio, veio sendo gerida e investimentos foram feitos com recursos próprios, coisa que durante 12 anos não se ouvia falar. Era só PAC 1, PAC 2. Que bom que existiu o PAC 1, PAC 2. Quem sabe agora, numa reeleição, Suzana terá como trabalhar com o governo federal, o governo estadual, e aí sim nós veremos Juazeiro crescer ainda mais. Nesse ponto, né, tem se colocado muito essa questão do alinhamento político, né? As chapas de oposição, elas ostentam essa questão do alinhamento com o governo do estado, com o governo federal, né? Como é que o senhor encara essa situação e, em meio a essa gestão de agora, com esse trabalho com recursos próprios, o senhor acredita que houve algum tipo de atuação político-partidária em meio à destinação desses recursos? Bem, eu encaro isso com muita tranquilidade, até porque eu sou o atual vice-prefeito, eu votei em Lula, eu votei em Jerônimo. Eu fui secretário de governo do então governador Rui Costa. Nós temos esse alinhamento. Por questões eleitorais que, infelizmente, terminam nos afastando em algum momento, a prefeita optou, que é um direito dela, como é um direito de qualquer cidadão, escolher em quem quer votar. E ela resolveu seguir um caminho que não foi o vencedor. Mas essa aproximação, até porque, conhecendo o governador Jerônimo, como eu conheço, conhecendo o modus operandi deles, do governo do estado da Bahia, ele jamais iria punir Juazeiro por conta que a prefeita não votou nele. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo um processo eleitoral e isso termina também nos afastando. A base do governador lançou uma candidatura, mas Suzana tem. Joseph Bandeira, meu pai, foi o primeiro político da região e o único prefeito de 88 a votar em Lula. Isso não tem como se apagar. Nunca deixou de votar em Lula, só não votou em Lula quando não foi candidato, em 2018. E eu votei em Jerônimo, votei em Lula, como disse, fui secretário do então governador Rui Costa, e essa aproximação, tanto com o governo federal quanto com o governo do estado, ela acontecerá. Até porque é assim que eu tenho visto eles tratarem. Quantos prefeitos não votaram na chapa do governador Jerônimo e hoje são atendidas pelo governo do estado. Então nós vamos sim bater as portas do governo do estado, tenho certeza que seremos bem recebidos, assim como no governo federal. Uhum. Sobre o seu apoio e também do seu pai, o Joseph Bandeira, à reeleição de Suzana, vocês pertencem ao PSB. Há risco de punição do partido, né, contra essa posição de vocês? Já que o partido, né, tá apoiando, inclusive, a candidatura do Andrei, né? O PSB. Não creio que nós sofreremos qualquer tipo de retaliação, até porque isso foi conversado. Quando eu entrei no PSB, eu já era vice-prefeito. Eu não me elegi vice-prefeito no PSB. Exato. Eu fui para o PSB já vice-prefeito. O diretório estadual do PSB me recebeu como mais um vice-prefeito, mais um cargo político do seu partido. Porém, dentre as tratativas, né, no caminho das negociações, das conversas políticas de apoio, o PSB resolveu seguir por um caminho do qual eu não teria como fugir da minha responsabilidade de vice-prefeito. Né? Diante das incertezas, das inseguranças que tinha, Joseph também fez sua opção. Isso é normal. Não creio que haverá punição, muito pelo contrário. Tudo isso foi alinhado, o PSB tem direito... Já foi alinhado com a Lídice da Mata, essa decisão? Sim, até porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, no prazo das convenções, no dia 5, Lídice estava aqui. Lídice sabia, eu fui na convenção do PSB, assinei a lista de presença e fui para a convenção da prefeita Suzana, na expectativa de que ainda o PSB pudesse vir. Porém, foi decidido que não poderia, no momento, dar o apoio à chapa Suzana, a coligação encabeçada pelo PSDB. Porém, nós fizemos a conversa, nos entendemos, eu fui para a convenção e lá, foi uma bela festa, e lá ficou decidido que o PSB não faria parte da chapa, problema nenhum. Porém, eu, Leonardo, continuo dizendo, eu tenho uma responsabilidade com o cargo que eu ainda ocupo. Então, continuei na base da prefeita Suzana e estamos apoiando a reeleição. Isso vai seguir no PSB? O futuro eu vou deixar
para o Vai momento aberto. certo. Tá aí, Karine. Olha, falando sobre essa questão também da composição de apoios, a gente teve o episódio do PL, né, que anteriormente teria ali confirmado que teria a vice na chapa do PP, depois optou pela migração para a base de Suzana, né, e ali causou revolta, inclusive na pré-candidata à época, a vice na chapa, ela colocou ali acusações sobre cooptação, enfim. Como é que o senhor analisa essas críticas? Houve realmente algum tipo de ação ali que realmente podasse, né, a composição com o PP? O que é que o senhor teria a colocar para a população? Bem, eu iniciei aqui esse nosso bate-papo falando sobre o PP, sobre as conversas. A coisa mais normal na política é conversar. Nós vínhamos conversando com todos os partidos. Vejam agora o que está acontecendo com as outras pré-candidaturas. Até ontem, um candidato não tinha vice, o outro sequer era candidato e o terceiro ficou até o prazo legal, sem saber se o PP ficaria ou não com a candidatura própria ou iria apoiar a prefeita Suzana. Com o PL não foi diferente. Nós vínhamos conversando. A grande maioria do PL, dos vereadores, da comissão, do diretório municipal, entenderam que a candidatura a ser apoiada deveria ser da prefeita Suzana. Não houve cooptação, não houve nenhuma negociação, como costumam dizer. Nós fizemos tudo dentro da legalidade, dentro da ética, dentro dos princípios que nos norteiam e foi decidido que o PL iria marchar com a prefeita Suzana. Isso é normal na política. Não sei por que criou-se essa celeuma. Em relação à professora Maete, a quem eu tenho todo respeito, entendo, porém, ontem o presidente do PL estadual fez um vídeo explicando que conversou com ela, falou sobre a viabilidade dela ser candidata, não em apoiar. Que se fosse para apoiar, haveria outras discussões. E foi o que aconteceu. Ninguém aqui passou por cima, ninguém aqui usurpou, como foi colocado. Muito pelo contrário, nós conversamos. Até porque a política é a arte do diálogo. Nós dialogamos e o PL entendeu que deveria apoiar a prefeita Suzana. Foi isso que aconteceu, nada além disso. Nós tivemos na semana passada aqui a participação, né, do ex-prefeito Isaac Carvalho. Ele afirmou que tem pesquisas que apontam que os juazeirenses votariam num candidato apoiado por ele. Como é que o senhor encara esse otimismo e confiança, né, do adversário, que garante que o seu escolhido vai tirar Juazeiro do atraso, entre aspas, fala do Isaac Carvalho, né, inclusive desconsiderando as ações que o senhor tem trazido aqui, implementadas pela sua gestão? Bom, a percepção do ex-prefeito Isaac Carvalho diz respeito somente a ele. Ele tem pesquisa, nós temos pesquisas, todo mundo tem pesquisa, todo mundo vai falar sobre pesquisas. Agora, mostrar essas pesquisas, demonstrar que essas pesquisas são verdadeiras, tem que fazer como nós fizemos em 2020, durante a campanha. O Jornal à Tarde publicou 2 pesquisas mostrando o que a prefeita Suzana, como a então candidata Suzana, estaria colocada na corrida eleitoral. Falar em tirar do atraso, então ele está falando dele mesmo. Do grupo dele. Haja vista a votação esmagadora que a Suzana teve contra um candidato que apoiou, que era candidato dele. Ninguém pode esquecer que Paulo Bonfim foi eleito com o apoio do prefeito Isaac. Ninguém pode esconder isso. O passado agora vai ser escondido. Esse atraso que ele fala, ele deve estar falando das gestões dele, dos 12 anos de descaso do grupo dele. O que nós fizemos foi pegar uma casa bagunçada, a prefeita Suzana arrumou a casa e agora Juazeiro está aí. No final do mandato, vamos estar com quase 400 ruas, entre ruas e avenidas calçadas ou asfaltadas. Isso não só na sede, no interior também. Nós temos que lembrar que Juazeiro viveu um momento que você não via uma praça reformada. Juazeiro estava cinza, escura. Hoje, Juazeiro teve um momento que as iluminações LED eram alugadas. Não eram compradas, adquiridas pelo município, eram alugadas a um preço absurdo. Juazeiro tinha um zona azul que, isso sim, usurpava o dinheiro do cidadão juazeirense
e levava lá para fora. Não tinha o tal investimento que eles diziam quando apresentaram o Zona Azul. Então, falar em atraso, ele está falando do tempo dele, dos 12 anos da gestão dele. Dos 3 anos e meio da prefeita Suzana, eu acho que ele não tem conhecimento, ou não quis ter conhecimento, e não quer enxergar os avanços que Juazeiro teve, seja na área de infraestrutura. Volto a repetir, a prefeita Suzana foi quem destravou a travessia urbana, que estava travado por conta da gestão dos últimos 12 anos. A saúde, a educação. No social, eu não vou nem falar. Juazeiro já teve um momento que os funcionários contratados em novembro eram dispensados. Ficavam novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, sem salários. Isso acabou. A prefeita Suzana fez alguns ajustes fiscais, alguns ajustes financeiros e nunca demitiu um funcionário contratado para não pagar 13º e os 5 meses, férias. Nunca. A prefeita Suzana mantém esses funcionários, até porque nós sabemos, sobretudo no início do ano, as contas são gigantescas, é IPVA, colégio, material escolar, e a prefeita Suzana, humanamente, nunca usou desse artifício, desse subterfúgio, em demitir funcionários para fechar a conta. Muito pelo contrário, nós fechamos as contas do município com responsabilidade durante esses 3 anos e meio. Uhum. Como é que está a situação hoje, a sua situação, Leonardo Bandeira, em relação à justiça eleitoral, né? Na pré-campanha, né, surgiram informações de que o senhor não estaria apto a formar a chapa com a Suzana Ramos. Como é que está hoje, né, a sua vida em relação à justiça eleitoral? Meus direitos políticos estão absolutamente regularizados. Uhum. Eu não estou compondo uma chapa com a prefeita Suzana por uma questão partidária, meramente partidária. Uhum. As minhas certidões eleitorais e certidões fiscais são todas negativas. O que houve lá atrás, um desencontro, uma questão de um prazo que supostamente teria sido perdido, porém meu advogado não tinha sido intimado, eu não tinha sido intimado e ficou com essa celeuma, mas nós regularizamos, está tudo ok. Uhum. Volto a repetir, não sou candidato a vice-prefeito por uma questão partidária, o direito do partido não querer coligar e eu por estar no partido. E a legislação eleitoral diz que você tem que ter um tempo hábil para sair do partido. Eu não saí porque acreditava que o meu partido fosse me deixar seguir, né, no caminho que eu estava, porém não foi assim, não foi entendido assim. Tranquilamente nós reavaliamos, escolhemos uma vice-prefeita, uma candidata a vice-prefeita que veio agregar, né, na chapa da prefeita Suzana, e vamos tocar com fé em Deus. E Deus tem colocado a gente nesse propósito. Nossa caminhada tem sido bem acolhida pela população juazeirense. Haja vista aí, nossos eventos têm sido um sucesso de público, a receptividade da população para com a prefeita Suzana, para com a candidata a vice na chapa Vitória, tem sido maravilhosa, é coisa de emocionar. Okay. Nós não estamos na rua brincando, nós estamos conversando com o povo, levando a verdade que durante um certo tempo não foi contada. Tem pretensões para 2026, já que o senhor não vai concorrer esse ano? Volto a repetir, o futuro eu prefiro deixar no futuro. Eu estou focado agora em eleger a prefeita Suzana, a vice-prefeita Vitória. Ok. Leonardo, muito obrigada pela presença, agradeço e volto mais vezes aqui ao nosso programa, tá? Eu que agradeço, é uma satisfação sempre estar aqui conversando com essa grande audiência e obrigado pelo convite e por nos deixar aqui explanar um pouco sobre esse momento eleitoral de Juazeiro. Muito obrigada, dispensa sempre, tá? São 8h22, eu vou agora com Marco Aurélio, né? Tem mais informações, tem manifestação ali em frente à Codevasf, viu? Tem falta d'água aqui na pauta de reclamação. Marco Aurélio, é com você.